E aí a gente entra para a questão racial. Né? É importante a gente também se preocupar com essas questões. Quem está sob os olhos da polícia ostensiva e agora quem está sob os olhos do videomonitoramento? Né? Certamente não sou eu. Homem branco, com um perfil social diferente. Né? Eu já tive a oportunidade de colocar em uma peça crime de desacato no Rio Vermelho, em que simplesmente o cara é abordado pela mera suspeita e o cara não tinha nada e responde por desacato. Um processo que começa no juizado, ele não é encontrado, citado por edital, você sabe que não pode ir para o juizado, aí vai para uma vara comum para a gente estar apreciando uma situação dessa de desacato. Sabe? Então, até isso, do ponto de vista social, enquanto cidadão, a gente precisa, né, evoluir. Né? De que há essas questões, a gente não pode lateralizar essas questões que envolvem a repressão estatal. Um caso, diante dos seus 18 anos já de atuação, um caso mais absurdo de abuso de autoridade que você já presenciou nos autos? Clóvis, você me pegou aí. Agora assim. fui no fundo do baú. Chega ele olhou assim, o olhar chegou foi longe. É porque a gente se depara diuturnamente com uma série de situações Adversas, né? que você verifica, poxa, poderia não ter acontecido isso. Você vê caso claro de racismo. Né? Esse caso que eu falei no Rio Vermelho, eu fiz questão de colocar, né, exatamente essa questão. Se fosse eu, porque onde aconteceu, eu fiz questão, eu sabia onde era, deixa eu ver onde é no Google. É ali bem indo do Rio Vermelho para Ondina, na primeira rua à direita, onde tem um edifício residencial, numa rua que dá ali é uma vila, assim, no mais para dentro, eu esqueci o nome daquela vila que tem no Rio Vermelho, de camadas sociais mais humildes. Mas é ali na orla, se eu estivesse passando ali, eu não seria abordado da forma que foi, para de repente estar aqui respondendo a esse processo. Então, assim, lembrar de um caso absurdo, eu diria que eu vejo constantemente absurdos de maneira muito frequente. Né? Quando os meus olhos me transportam para essa questão social, racial, e que nos causa, de certa forma, porque mais do que um defensor público, eu tenho que ter um olhar de cidadão também. Eu sempre penso que a defensoria é a carreira, talvez, que consiga formar, se você já tinha um perfil, né, de preocupação com o seu entorno social, a defensoria lhe faz ter muito mais, porque você está ali lidando com as dores e os dissabores que a camada mais vulnerabilizada da população sofre. Porque, como eu disse, a gente não está tratando só de questões criminais, a gente inclusive está tratando de questões sociais. Quando uma mãe nos procura com a filha, um bebê no colo, em que eu digo, senhora, para ela não ficar ouvindo, você tem condições de deixar ali na salinha da defensoria. A preocupação que a gente tem, porque aquela criança já vive num contexto tão ruim, tão violento, e a gente está lidando, aquela pessoa já acha que a criança está ouvindo tudo, então ela vai ouvir ali mais uma coisa. Normal. O normal, normaliza algo que a criança tem que ouvir. E eu tenho esse cuidado, esse olhar, porque o perfil do defensor público tem que ser muito desse. Então isso faz a gente crescer enquanto cidadão. Sabe? Eu acho que a defensoria pública, se a defensoria me entregou alguma coisa, né, fora outras questões, é esse olhar mais preocupado e crítico com as questões da nossa sociedade. É uma coisa bem interessante. Por que eu lhe perguntei isso? Teve uma época que o reconhecimento de algumas pessoas eram feitas por fotografias tiradas numa abordagem e colocadas em grupos de WhatsApp. E aí este grupo de WhatsApp compartilhava essa fotografia com diversos agentes de segurança pública de diversas unidades.
Aí até que ponto, até onde essa imagem iria chegar, como a volta dela iria ser contextualizada no grupo de WhatsApp e o prejuízo que isto poderia causar à pessoa que estava sendo abordada. Então, assim, as pessoas não sabem. Quem mora na comunidade vê muito a realidade no olho nu, Sim. no ao vivo. Já tem algumas pessoas de alguns bairros, alguns prédios, apartamentos que não sabem como é que as coisas realmente funcionam. E aí as pessoas na verdade ficam só no achismo. Será que isso realmente acontece? Aí, tipo, quem tá lá embaixo, quem tá na ponta do iceberg, realmente vê no dia a dia. É tipo, meia-noite, 1h abordou, não sei quem é, não, mas parece que é. Esse parece que é, peraí que eu vou ver. Bota a cara aí, olha pra mim, tira a foto. Peraí que eu vou saber aqui agora. Aí coloca no grupo, esse grupo aí sempre tem alguém na madrugada acordado. E ali alguém vai sempre alimentando uma informação que tipo, tem fundamento ou não tem fundamento? E hoje a gente vive também um mundo de quê? Compartilhar sem antes filtrar. Então compartilhar é muito fácil. Sim. Ninguém se preocupa com o prejuízo que vai ocorrer do outro. Porque a depender da volta que você venha a passar algumas informações, eu te coloco lá em cima ou te coloco lá embaixo. Agora vem a pergunta. Será se todas as pessoas são abordadas da mesma forma? Será se realmente todas as pessoas em todos os lugares, todos os bairros, são abordadas da mesma forma? Como é que a defensoria pega casos e mais casos? Você já pegou caso no Porto da Barra e caso no Lobato, sendo o mesmo contexto, só que pessoas diferentes. Abordagens agressivas de um lado e abordagens mais cautelar no padrão de outro. Por quê? Porque a visibilidade é maior, né? Você vai estar ali no... Mesmo assim, a gente tem que fazer o seguinte filtro. A pessoa que é abordada no Lobato e a pessoa que é abordada na Barra, do ponto de vista racial e da classe social, ela é a mesma. Talvez ela tenha cautela na abordagem para ela não ficar exposta, né? Porque talvez os olhos digitais, os olhos humanos, estejam ali mais atentos, né? Ou melhor, mais prontos. Mas a abordagem, mas o destinatário da abordagem, vamos dizer assim, aquele sujeito criminal, vamos dizer assim, a sujeição criminal, eu acho que o perfil para as pessoas é o mesmo. Agora a forma como você falou, seja no Lobato ou seja na Barra, pode ser que mude pela possibilidade, inclusive, do flagrante, né? Se o cara se exceder, ele vai estar possivelmente muito mais sujeito a ser flagrado. Embora hoje isso ajude até muito, hoje todo mundo tem um celular para estar gravando. E vira e mexe, aparece uma abordagem que extrapolou, vamos dizer assim, das normas de conduta, né? Da força além do necessário. Porque é bom que se diga também que não é que se defenda que a polícia não vá fazer uso da força. Muitas vezes é necessário que a polícia faça uso da força, né? Mas às vezes sem necessidade alguma se utiliza a força, né? Então é disso que a gente precisa e não normalizar, porque parece que a vontade de bater ou de torturar, ou bater, para não utilizar essa expressão, torturar, se torna tão corriqueira que esse é o expediente que eu tenho que utilizar. E a gente tem que pensar de que a polícia pode abordar ou pedir informações ou requerer alguma coisa da pessoa sem precisar partir já para a violência, né? E é isso que a sociedade, porque todo mundo fala, a gente precisa entender que todo mundo pode estar sujeito a isso, né? Às vezes aqueles até que têm um perfil mais de ser abordado defendem isso, mas uma hora você pode estar sujeito a isso e aí você vai querer que sua integridade seja preservada. Então eu acho que a gente precisa discutir isso hoje para crescer como sociedade, né? Em que cada um faz o seu papel e o faça dentro das balizas legais, né? Como eu mesmo como defensor falo o seguinte: se o Ministério Público e a polícia trouxer provas de que aquele pessoa cometeu crime, a gente não vai tratar da absolvição do cara. A gente vai tratar da melhor aplicação do direito,
Porque se a pessoa viola a norma penal e fica nitidamente provada de que ela, e aí é importante, porque a gente está falando para um número de pessoas, né, que muitas vezes não entendem essa questão do papel da defensoria. A defensoria existe para manter, inclusive, a regularidade do processo, de que aquela pessoa seja processada dentro do que diz a lei e a Constituição. Se ela violou a norma penal e ficou nitidamente comprovado, ele vai ter que receber a resposta, assim como eu e você. Se nós aqui resolvermos ir para um barzinho, encher a cara, pegar o carro e cometer uma infração de trânsito ou até um homicídio com dolo eventual, a gente está sujeito a receber a sanção criminal. Não é porque você é advogado, eu sou defensor público, que a gente vai deixar de receber. Nós violamos a norma incriminadora. Né? Mas violamos, mas também temos direito de ser processado legalmente dentro das normas. Assim o é aquele que pratica um homicídio, que pratica o tráfico de drogas, que pratica qualquer crime. É isso que a sociedade precisa entender, que aquele processado tem todo o direito de ser processado dentro das balizas legais.